Olá, queridos alunos, tudo bem? O meu nome é Nadine Salomon, sou professora de Direito Processual Civil aqui no Rico Domingues. Estou aqui hoje para tratar com vocês a respeito de uma das maiores inovações aí do Código de Processo Civil vigente, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, o nosso famoso IRDR. Então a ideia nesse momento é, muito brevemente, trabalhar com vocês o propósito do IRDR, no sistema jurídico e também apresentar para que a gente possa conhecer os requisitos de cabimento do IRDR e também quem são os sujeitos legitimados a requererem a instauração do IRDR. Vamos lá? Num primeiro momento, linhas gerais, é preciso ter em mente que o incidente de resolução de demandas repetitivas tem como finalidade fixar já nos tribunais locais, ou seja, os tribunais de justiça e tribunais regionais federais, uma tese, um precedente a respeito de uma questão de direito, seja essa questão de direito material, seja essa questão de direito processual. Então, na prática, o que vai acontecer é, diante da repetitividade de questões idênticas, de casos idênticos envolvendo a mesma questão de direito, o tribunal vai mandar suspender todos os recursos que tramitem naquele tribunal a respeito desse assunto e também as ações que tramitem em primeiro grau, abordando esse tema, para fixar num debate qualificado um precedente que depois será de aplicação obrigatória em todos esses casos que foram suspensos, assim como naquelas ações que vierem a ser ajuizadas abordando esse tema. Quando eu falo um debate qualificado, eu quero chamar a atenção para que esse julgamento que fixa o precedente conte, por exemplo, com a participação de amicus curiae, a realização de audiências públicas, também a participação da sociedade civil na construção desses fundamentos. Tudo para que esse problema da litigiosidade repetitiva seja solucionado, de fato, com efetividade. Então, diante dessas noções, acho que já fica claro para o ouvinte entender que o incidente de resolução de demandas repetitivas tem como grandes propósitos promover a coerência e a unidade do sistema jurídico e também valorizar as decisões judiciais dos tribunais locais. Dando seguimento aqui, vamos conhecer os requisitos de cabimento do incidente de resolução de demandas repetitivas. Essa questão está disposta no artigo 976 do Código de Processo Civil e logo de cara o que fica claro para a gente aqui é que se tratam de requisitos cumulativos. Diz o caput do artigo 976, que é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente. Pessoal, se possível, grifem no material de estudo de vocês, no Código de Processo Civil de vocês, esse termo, porque essa é a palavra que justamente vai nos confirmar esse caráter de cumulatividade de requisitos de cabimento do IRDR. E que requisitos são esses, não é mesmo? É preciso, então, que haja simultaneamente a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e também é preciso que haja risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídicas. Sugiro para vocês também que grifem esse termo efetiva. E sobre essa exigência, é preciso deixar claro que ela não exige, ela não pressupõe uma grande quantidade de repetição de processos necessariamente. Não existe assim um número cabalístico que nos faça afirmar seguramente que esse requisito foi preenchido ou não. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é fazer uma leitura conjunta dos dois incisos do artigo 976 diante do caso concreto aí que a gente tem sob análise. Então, é preciso que, diante desse caso concreto determinado, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma questão de direito se dê de tal forma que isso acabe representando um risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Porque, de fato, gente, rompe com valores primordiais do nosso sistema jurídico a gente permitir, por exemplo, que casos absolutamente idênticos recebam sentenças em sentidos opostos pelo simples fato de, por exemplo, terem tramitado em varas diferentes. Esse é um dos motivos, uma das questões que o incidente de resolução de demandas repetitivas visa afastar. Dando seguimento aqui à nossa proposta
do vídeo de hoje, vamos conhecer os sujeitos legitimados a requererem a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas. Quem, afinal de contas, pode se fazer valer do IRDR? Essa questão é trabalhada no artigo 977 do CPC e diz ele que o pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal pelo juiz ou relator por ofício, pelas partes por petição e pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública também por petição. Eu venho ressaltando a todo momento nesse vídeo que o IRDR tem como objetivo tutelar valores primordiais do nosso sistema jurídico, como, por exemplo, a segurança jurídica, também como, por exemplo, o princípio da isonomia, não apenas aquele princípio da isonomia perante a norma legislada, mas também perante a norma judicada, no sentido de que casos iguais devem e merecem ser julgados de forma igual. Então, nesse sentido, é absolutamente justificável a gente admitir que funções essenciais da Justiça, como é o caso do Ministério Público e da Defensoria Pública, possam atuar requerendo a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, ainda quando nenhuma dessas instituições tenha sido parte desses casos idênticos que acabaram ensejando todo o debate. Nesse caso aqui, a legitimidade do Ministério Público e da Defensoria Pública decorre das suas atribuições institucionais, que são delimitadas, por sua vez, na Constituição Federal. Então, gente, como acredito que tenha ficado claro, dado o caráter inovador do IRDR e também a sua função primordial dentro do sistema jurídico, é claro que a gente não conseguiu aqui desdobrar, nos aprofundarmos em todas as problemáticas do IRDR, mas eu tenho certeza que, munido dessas informações aqui, vocês já vão ter condições de solucionar as questões que surjam nos concursos públicos abordando esse tema. Eu agradeço muito, bons estudos e até a próxima!